Conta um pouquinho pra gente da sua obra. O que você já fez até hoje? Disco, música? Bom, apesar de estar lançando agora, esse agora é o lançamento oficial. Mas eu tô brincando assim, aquela letra do Otto, né? Porque até pra morrer você tem que existir, né? Então eu tô existindo agora pra eu ter o direito de morrer daqui a pouco, Bacana, gostei. que ainda não tem Legal. esse direito. Mas o trabalho mesmo de composição ele tem mais de 20 anos, mas eu nunca fiz um registro oficial. Eu quase fiz isso uns 15 anos atrás. Na verdade, existe até um CDzinho demo, mas que ele foi restrito a quem estava nos shows, assim. Não houve um desdobramento a mais que isso. Não, mas ali com 6 ou 7 músicas, assim, 6 músicas. Mas o trabalho todo começa de fato agora. Então, eu e o Renato Saldanha somos os parceiros esse tempo todo. A gente queria dar voz a isso, mas infelizmente ele tem uma outra carreira na música que não pode sair, não pode prescindir dela e tudo, mas e às vezes nem sempre pode estar comigo, pode me acompanhar. Então o trabalho realmente vai levar o meu nome, apesar de ser um trabalho conjunto assim com ele. Mas a gente tem um acúmulo muito grande de material. Então, acho que esse esforço agora é o primeiro esforço de desengavetar a primeira leva, mas a gente tem mais de 150 músicas, Legal. a gente tem muito material. E agora é que vai existir de fato, né? Se você me procurar hoje, você não vai me encontrar no Spotify, não, nada ainda vai acontecer. Mas tudo isso vai mudar agora, porque o disco está pronto. Amanhã, hoje é segunda. Hoje é segunda, dia Ah, depois 18. de amanhã, na quarta-feira, eu vou para a última sessão no estúdio para finalizar mesmo o disco. E Legal. aí, se tudo der certinho, Então, começar o cara, lançamento em já, janeiro. já antecipadamente quero te convidar novamente para Ah, você eu quero. voltar e falar bastante, cantar o disco aqui para o pessoal, se apresentar aqui, mostrar o seu trabalho. Puxa, a gente. Eu sou um apaixonado por música, cara, sempre fui. E seria um prazer demais tê-lo aqui de novo para mostrar o seu Legal. trabalho. Tá? Prazer. Ah, Gostaria muito legal. muito. Falando do disco, né? Que depois a gente volta um pouquinho nele. Uhum. Fala um pouquinho do processo de produção. Como é que foi produzir isso aí, colocar, transformar a ideia em algo real? Ó, a ideia foi muito legal e tudo começou no início de 2019. Era pro disco ter ficado pronto. A gente fala disco, mas, gente, não tem disco mais, né? São vícios do passado. Acho que prova a idade, a geração que a gente veio é disco, né? Mas era para ter ficado pronto naquele ano ou no início do ano seguinte, que seria 2020. E aí, de repente, pandemia. E aí atrasa bastante o processo, mas o fato é que a própria escolha do produtor e do estúdio, né? É, esse processo todo contribuiu para que o Renato e eu encontrássemos as sonoridades que a gente estava buscando há muito tempo, mas não sabia exatamente como transformar em realidade. E aí, de repente, a gente, né, esbarra com Leonardo Marques, Léo Marques, do estúdio Ilha do Corvo. E o Léo, ele é uma figura sem, sem precedente, assim, aqui em Minas. E é um músico, um cara da minha geração. Acho que nós temos mais ou menos a mesma idade. E o Léo, ele já participou de duas bandas que foram muito conhecidas aqui. Uma foi o Diesel, Sim. uns caras que tentaram uma carreira fora do Brasil, mudaram para os Estados Unidos. E uma galera daqui, o Léo era da banda. E aí, não sei por quais motivos, a banda se separou, mas ele ficou morando nos Estados Unidos. Trabalhou em loja de equipamentos vintage, um cara que pensava muita coisa, assim, peneirava muita coisa legal e trouxe muito equipamento, sempre traz muita coisa, volta de lá com, né? Então o estúdio dele é lotado de muita coisa analógica, muitos instrumentos vintage, muitas coisas de época.
amplificadores, pré-amplificadores, pedais, né, processadores ali, microfones legais. Eu cantei agora no microfone U47 Neumann, é a versão mais moderna, um pouco do microfone do Frank Sinatra, o clássico U47 da Neumann, marca alemã. Então, assim, e depois o Léo participou do Transmissor, que foi uma outra banda aqui, também autoral, que deixou sementes aí, influência em muita gente e canções assim na corrente sanguínea aí, né, no campo afetivo de muita gente. E é uma banda, né, o Transmissor era uma reunião de talentos, né, incríveis, assim. Todo mundo era compositor, assim, e a banda já não existe. Vira e mexe, eles se reúnem, assim, mas não estão na ativa, porque cada um tem seu trabalho próprio e tudo, inclusive o Léo mesmo, que tem o trabalho solo dele, lançou disco no Japão, e aí disco mesmo, vinil, né? Então tá se movimentando muito e acaba de ganhar o Grammy, no fim do ano passado, ganhou o Grammy pela produção do disco do Bala Desejo, do Rio de Janeiro, a banda Bala Desejo. Então, o Léo tá gravando todo mundo que, assim, dessa cena autoral mais indie, vamos dizer assim, ele tá gravando, todo mundo, assim, tá gravando lá com ele. E principalmente quem quer sonoridades mais específicas, mais diferentonas, mais com caras de coisa, né, de coisa mais vintage, de coisa mais velha, com cara de, né, de poeira em cima, assim, sonoridades mais inusitadas, raiz. Né? Nem raiz, assim, mas o que, por exemplo, se a gente fosse citar, assim, nomes estrangeiros, gringos, assim, talvez... enfim, não vou nem falar disso, mas quem procura sons mais diferentes e mais alternativos, ali que é o lugar. E acho que isso fez... E eu e o Renato somos apaixonados com pedaizinhos, efeitinhos, botões, girar botões e ter efeitos legais, mas claro também com o encontro com o mundo digital e com o que as novas tecnologias permitem. Mas ter caído ali, ter tido o apoio do Léo foi juntar a fome com a vontade de comer mesmo, e ele entendeu muito o que eu e o Renato queríamos em termos de som e soube transformar aquilo em realidade. Aquilo foi demais. Então, e às vezes ali, em muitos momentos, o estúdio sendo transformado em um instrumento também, sabe? Mais ou menos o que os Beatles, de repente, em algum momento fizeram. O estúdio passou, em algum momento, o estúdio passou a ser um instrumento. Sim. Eles usavam determinadas coisas para criar terceiras coisas, né? Em termos de sonoridade. Abertura de I Feel Fine, se eu não me engano. Que é com o microfone na caixa com a distorção do baixo. Era uma corda do baixo vibrando, né? Do baixo ou da guitarra, não me lembro se era baixo ou guitarra, mas eles pegaram, opa, vamos usar na música. Isso. É um exemplo de como o estúdio pode gerar coisas novas e transformar aquilo em música, né? Ali houve um momento em que o Richard estava gravando, ele tocou os pianos, os Hammonds, os pianos elétricos, os órgãos, né? Então o Hammond, um órgão, né? Ele estava fazendo essa intenção, linda, né? E aí fazendo uns efeitos, aí de repente o Léo estava pilotando um delay de fita no que ele estava fazendo e alterando aquele som, virando uma coisa. De repente a gente tinha uma revoada de siriemas. Bacana. Uma música, assim, uma coisa louca. Aí, então, na hora que a gente lançar isso aí, vocês vão ver o resultado final, né? Aqui tocando no violão, claro, não vai ter toda a magia dessa miscelânea de sonoridades que a gente trouxe para o disco, e era muito legal ser assim, né? E com vários amplificadores antigos, coisas assim, com pedais novos, misturando isso tudo, a gente conseguiu construir uma sonoridade que é o conceito que vai chamar a atenção mesmo na hora que a gente lançar o material, né? Então o processo foi, né, finalizando, o processo da gravação
foi muito legal nesse sentido e muito desafiador, porque primeiro que a pandemia, principalmente o 2020 e 2021, a gente tendo que dosar demais, não podendo ficar dentro de um estúdio. Um estúdio não é um bom lugar para se ficar quando você está numa pandemia mundial, né, em que as coisas, né, pela respiração ali, você pode pegar a doença. Mas a gente respeitou isso e, claro, também aquele momento que pegou todo mundo, que é a questão financeira, de repente aquilo também me deu uma podada na fonte da irrigação ali para poder bancar todo aquele negócio. Eu sou quem carrega essa cruz sozinho, né? Mas nesse sentido, então, o que seria feito em menos tempo foi feito em tão mais tempo, mas acabou sendo um grande exercício de paciência, mas Que muito enriqueceu prazeroso. o projeto também. Mas né? muito prazeroso. Porque também aconteceu aquela coisa legal, que às vezes é até necessário assim, para uma criação, você deixar a coisa decantar. Então eu tive que lidar com a espera, e aí eu fui ver, não, é isso mesmo? Não é. Não, é isso mesmo. Não, isso aqui, não é isso. Não, vamos mudar aqui. Ou não, aquilo sim, aquilo tá legal, tem que manter. Então, né? A Acho que o maturação próprio natural tempo do deixou projeto, né? a coisa Exato. maturar. Então, uns 4 anos de preparação para isso, de produção isso. mesmo, né? Entre pandemia Isso. e... Legal. Então, e falando assim, sobre a escolha das 10 músicas, nesse primeiro momento, inclusive acho que isso foi uma escolha muito consciente e diferente do que uma banda faz. Uma banda, ela vai escolher as músicas e colocar elas assim, né? Separando por sonoridade. Então eu quero sempre uma sonoridade que vá agrupando, aglutinando determinadas músicas dentro de tudo que você faz. Então tá, ok, nós vamos ter um recorte. No meu caso, não. Eu queria justamente o contrário. Eu queria fazer um recorte de 10 músicas que abrissem o leque, que mostrassem as distintas nuances assim do que eu e o Renato fazemos, né? Então você vai ver baladas lentas, românticas, igual essa que eu toquei aqui na abertura, mas de repente você vai ver umas músicas mais pop, assim, com a temática de humor, aquelas pitadas de humor, que eu acho que isso tem muito que marca a gente, assim, acho que em algumas ocasiões você poderia achar que minha música é uma mistura de Cole Porter com Rita Lee, em termos de letras, assim, que tem um certo humor, é bem peculiar. E até músicas, assim, com a pegada mais nervosa, de guitarradas e tudo, isso também está presente. Então eu quis fazer 10 músicas com essa miscelânea, né? Eu componho um pouco para esse lado, um pouco para esse lado, mas não tá um Frankenstein, não. Você vai ver, sim, uma coisa, um viés que liga essas coisas todas